Com a pandemia da Covid-19, uma das grandes perguntas do mundo do cinema é saber o que vai acontecer no Oscar. Nesse vídeo aqui eu vou tentar projetar o que a gente pode esperar da festa no ano que vem. A primeira pergunta que fica é quando vai ser o Oscar. A imprensa americana começou a noticiar que a academia já estuda sim adiar o evento. Inicialmente ele está previsto para acontecer no dia 28 de fevereiro. Porém, estudos de cientistas ao redor do planeta consideram que pode haver uma segunda onda no inverno dos Estados Unidos e também da Europa. E lá o inverno é justamente entre dezembro e março. Logo, uma festa como o Oscar, que demora horas, com convidados do mundo inteiro em um ambiente fechado, pode ser um grande risco de contaminação. Daí a possibilidade de adiamento. Final de março e início de abril podem ser datas boas, até para que não atrapalhe o andamento do Oscar de 2022. Deixar o Oscar para mais tarde, por exemplo, final de abril ou início de maio, pode acabar conflitando o prêmio da Academia com o Festival de Cannes, que nesse ano de 2020 já não teve edição. Então provavelmente eles vão querer manter a data e fazer uma edição física para comemorar a volta do festival lá na França no início de maio ou até a primeira quinzena do quinto mês do ano. Se eu fosse apostar em caso de adiamento, eu acho que fica entre final de março e início de abril no máximo. Essa possibilidade de adiamento do Oscar tem muito a ver com a questão do retorno das salas de cinema, que estão fechadas nos Estados Unidos desde março. O caso de Tenet é o melhor exemplo dessa incerteza que a gente está vendo lá em Hollywood. A nova ficção científica do Christopher Nolan e candidata ao prêmio estava prevista para estrear no dia 17 de julho, sendo o primeiro filme da retomada após o coronavírus. Porém, para poder ter alguma chance de lucro, a Warner precisa que pelo menos 80% das salas nos Estados Unidos estejam abertas e o mercado europeu e asiático mais fortes. Como não há essa certeza, o último trailer e as recentes artes liberadas já não contam mais com a data de lançamento. Nesse cenário, muitos filmes que estão previstos para chegarem aos cinemas em julho ou agosto podem ser deslocados para o final do ano, quando há uma expectativa bastante otimista, diga-se de passagem, do surgimento de uma vacina ou de um momento menos dramático da pandemia. Com isso, o mercado ia ficar abarrotado, com os blockbusters chegando em maior número para que os cinemas possam se recuperar economicamente, assim como os estúdios, e as produções do Oscar ficariam sem espaço nessa disputa. Vale lembrar que indicações ao Oscar ajudam bastante nas bilheterias de determinados filmes. 1917, por exemplo, conseguiu arrecadar nos Estados Unidos 157 milhões de dólares. Talvez sem as indicações ao Oscar, o filme fizesse metade disso. Por isso, adiar a festa para o fim de março ou início de abril pode ser uma forma também dos estúdios e cinemas ganharem dinheiro com os candidatos do Oscar. Muitos vencedores do Oscar iniciam suas campanhas nos grandes festivais internacionais de cinema. Em 2019, por exemplo, Parasita iniciou a trajetória vitoriosa no Festival de Cannes ao levar a Palma de Ouro. Meses depois foi a vez de Veneza reverenciar o Joaquin Phoenix e Coringa, que foi premiado com o Leão de Ouro. Isso para não falar das edições anteriores, quando Roma e A Forma da Água também levaram o prêmio máximo do festival italiano. O coronavírus, porém, foi impiedoso com os grandes festivais de cinema mundo afora em 2020. Cannes, por exemplo, não vai ter edição física, enquanto paira uma grande incerteza sobre Veneza, Nova York e Toronto. A alternativa de muitos estúdios pode ser Telluride, mas ainda não tem nada certo. Dessa forma, as campanhas e estratégias dos estúdios
podem ser completamente aleatórias ou ficarem muito nos escuros. Afinal de contas, os festivais eram uma espécie de teste de fogo dos filmes. O bom é que essa confusão toda pode gerar um Oscar completamente imprevisível. A situação só não é ainda mais complicada porque a academia resolveu ser um pouco mais transigente e abriu as portas para o streaming. Com uma mudança recente na regra, a academia liberou que filmes lançados diretamente no streaming possam concorrer ao Oscar sem passar por um determinado número mínimo de dias nos cinemas. Dentro desse panorama, é claro que a Netflix está muito bem, obrigado. Ela é a mais tradicional nesse setor e tem boas produções para disputar o Oscar. São os casos de filmes como o drama de guerra Destacamento Blood, do Spike Lee, Mank, novo longa do David Fincher e Hillbilly Elegy, do Ron Howard. Mesmo assim, os estúdios de Hollywood também têm seus candidatos fortes para a briga, como por exemplo o remake de Amor Sublime Amor do Steven Spielberg, Duna do Denis Villeneuve, Ammonite com Kate Winslet e Saoirse Ronan, Soul da Pixar e o próprio Tenet do Christopher Nolan. Filmes que foram lançados no início do ano nos festivais de Berlim e Sundance também são outras possibilidades. Entre eles estão Never Harry Sometimes Always, A Assistente, First Cow, O Caminho da Volta, Emma e Dois Irmãos. A pergunta que fica é qual o tipo de filme que a academia vai querer premiar após um episódio tão traumático como a pandemia do coronavírus. Vale lembrar que nas edições posteriores à tragédia do 11 de setembro de 2001, o Oscar foi para filmes mais leves, ou pelo menos não muito contestadores, como foram os casos do drama Uma Mente Brilhante, o musical Chicago e também a fantasia O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Filmes muito menos políticos e também pesados do que, por exemplo, ganhadores recentes, como 12 Anos de Escravidão e Moonlight. É isso, senhoras e senhores, esse foi mais um videocast do Cine7. Sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília, eu tô de volta com o top 10 dos ganhadores do Oscar de melhor direção nos anos 80. A gente se encontra, até a próxima, tchau!